Os nomes do Espírito Santo. Ao Espírito Santo é dado nomes pessoais que provam tanto a sua personalidade como a sua existência. Na Bíblia Sagrada está cheia destes nomes. O Espírito Santo é um ser real, que vive e age entre nós. Vale ressaltar, no entanto, que esses nomes não são o nome dele, até porque o nome serve para caracterizar alguma coisa ou dar uma identidade pessoal a uma pessoa, características, autoridade, poder ou identidade. Porém, quando o assunto é a Trindade, o nome único que foi dado reflete a identidade de Jesus Cristo, ou seja, o nome Yeshua, que é inscrito lá no livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 21. E chamá-lo-ão pelo nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. A Trindade não tem nome definido que assim represente como se fosse realmente o nome de Deus. Até porque, quando nós lemos a Sagrada Escritura, nós vemos ele falando Yahvé, ou seja, eu sou o que sou. Não é um nome, mas representa uma autoridade e uma função. A Trindade tem nomes que representam funcionalidade ou operacionalidade, por isso, são vários os nomes pelos quais o Espírito Santo é chamado na Bíblia, pelo qual então passaremos a ver agora. Por exemplo, Espírito Santo, Efésios 1:13, Espírito de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 2, Espírito do Deus vivo, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, Espírito do Senhor, Isaías 61, versículo 1, Espírito do Senhor, Atos capítulo 8, versículo 39, Espírito do Pai, Mateus capítulo 10, versículo 10, Espírito de Cristo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 11, Espírito de Jesus Cristo, Filipenses capítulo 1, versículo 19 e versículo 20, Espírito de Jesus, Atos 16, versículo 7, Espírito de seu Filho, Gálatas 4, 6, Espírito de súplicas, Zacarias capítulo 12, versículo 10, Espírito de adoção, Romanos 8, versículo 15, Espírito da promessa, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, Espírito de vida, Romanos capítulo 8, versículo 2, Espírito da verdade, João capítulo 15, versículo 26, Espírito da graça, Hebreus capítulo 10, versículo 29, Espírito da revelação, Efésios 1, 17 e 18, Espírito eterno, Hebreus 9, 14, Espírito da santificação, Romanos 1, 4, Espírito de sabedoria, Efésios 1, 17, Espírito de poder, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Espírito de mansidão, 1 Coríntios 4, versículo 21, Espírito de consolo, Atos capítulo 9, versículo 21. Os nomes do Espírito Santo no livro de Isaías. Certa vez ouvi alguém dizer que haviam 7 Espíritos de Deus. Aquela colocação em relação ao assunto me deixou intrigado, pois sempre acreditei que a Trindade era formada pelo Pai, Filho e Espírito Santo, e este último era uma pessoa e jamais 7. Ao procurar compreender esse assunto, acabei estudando Isaías capítulo 11, versículo 2, que tem forte revelação e relevância explicativa com o texto de Apocalipse capítulo 5, versículo 6. No livro do profeta Isaías é mencionado estes 7 nomes do Espírito Santo. Inclui que não são 7 espíritos literalmente, como fala Apocalipse capítulo 3, versículo 1, mas são 7 qualidades ou características de um só espírito. Temos então que seguir a regra da hermenêutica para não podermos interpretar textos bíblicos isoladamente, sem entendimento. A regra diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Entendi então que não são 7 espíritos, mas 7 características do Espírito Santo. Vejamos quais são. Primeiro, Espírito do Senhor. Esse termo revela inteiramente que o Espírito Santo está ligado à Santa Trindade, tanto o Pai como o Filho. Isaías 61, versículo 1, Atos 8, 39, Filipenses 1, 19 e 20. Espírito de sabedoria. Revela o conhecimento ou a ciência do Espírito Santo nas coisas ocultas e escondidas, pois ele penetra tudo, até as profundezas de Deus.
1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, Atos 5, 3 e 4 e Efésios 1, 17 e 18. Em terceiro lugar, espírito de inteligência. Mostra o poder intelectual do Espírito Santo de saber, ensinar e agir com muita inteligência. Ele sabe administrar bem. Atos capítulo 3, versículo 2. O Espírito Santo mostra seu poder de inteligência na distribuição e administração dos dons espirituais, como mostra em 1 Coríntios 12, versículo 11. Quarto, espírito de conselho. O conselho do Espírito Santo ultrapassa todos os conselhos dos seres humanos, pois seu conselho é conselho de Deus. Mateus capítulo 10, versículo 10, 1 Coríntios 2, 10, Atos 16, versículo 7. Em quinto lugar, temos o espírito de fortaleza, que revela o total poder de sua onipotência. Ele é um ser todo-poderoso, ajuda e intercede por nós em nossas fraquezas. Romanos capítulo 8, versículo 26. Em sexto lugar, temos espírito de conhecimento, que revela também seu total poder de onisciência. Ele sabe todas as coisas, tanto do passado como do presente e do futuro, e nos revela o conhecimento de Deus. E em sétimo lugar, espírito de temor do Senhor. A palavra temor tem dois significados. No presente texto em foco, nos fala de um tipo de temor de reta justiça de Deus. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Mas também tem nomes que o identificam com a Trindade. São três principais nomes que identificam o Espírito Santo com a Santa Trindade: Espírito de Deus, Espírito de Cristo e Espírito Santo. Se realmente o Espírito Santo não fosse uma pessoa, como se dariam tantos nomes a ele? A razão natural e as luzes da fé afirmam que o Espírito Santo existe e que ele é, sim, uma pessoa.